E um novo levantamento do MAP Biomas aponta que a área de pastagem cresceu 40% nas últimas 2 décadas. Esse é hoje o principal uso do solo brasileiro, que já está presente em 90% de toda a área desmatada do país. São cerca de 151 milhões de hectares de norte a sul ocupados pela pastagem. Reportagem de Júlia Pereira. A pastagem ainda é o principal uso dado ao solo brasileiro. De toda a área desmatada do país, que está perto dos 35%, aproximadamente 90% foram ou continuam sendo pastagem. Com presença nos 6 biomas, ela ocupa algo em torno de 151 milhões de hectares, de norte a sul do país, área que pode ser ainda maior. As informações fazem parte de um levantamento do MAP Biomas feito a partir de imagens de satélite. Entre os biomas, a Amazônia é o mais ocupado por pastagens, que cresceu 40% em 20 anos. Com exceção de Minas Gerais, os estados líderes em área de pastagens no Brasil ficam na Amazônia Legal. Pará, com 21,1 milhões de hectares, e Mato Grosso, com 20,2 milhões de hectares. Enquanto as áreas de pastagem se expandem na Amazônia, em outros biomas houve a diminuição. A queda foi de 28% na Mata Atlântica e de 10% no Cerrado. Vinícius Mesquita, da equipe de pastagem do MAP Biomas, explica que o avanço desse tipo de ocupação do solo acontece em maior parte na Amazônia, porque lá existe um número mais alto de terras desocupadas em comparação a outros biomas. O avanço das pastagens na Amazônia, né, é uma das últimas reservas de terra que a gente tem no Brasil, porque os outros biomas, a gente tem, quando a gente analisa os dados, a gente aparentemente parece conservado, né? Cerrado tem metade da vegetação nativa, Mata Atlântica está em torno de 30%, mas essas áreas elas estão bem fragmentadas, então as áreas que a gente poderia estar fazendo pecuária, fazendo agricultura, elas estão muito restritas. São áreas de topo de morro. A Amazônia ainda tem um estoque de terra muito grande, então acaba sendo bem cobiçada as terras por essa parte do país. No sul da Amazônia, na região do Mato Grosso, né, principalmente, a gente também tem conversão de pasto em áreas agrícolas. Então, isso força essa fronteira agrícola que a gente chama, né, agropecuária, no sentido do floresta. A partir da análise feita pelo MAP Biomas, também foi possível identificar uma dinâmica intensa quanto às áreas de pastagens no país, marcadas por profundas expansões e retrações. Entre 1990 e 2000, 46,4 milhões de hectares de áreas naturais e antrópicas foram convertidas em pastagens, número que passou para 47,1 milhões entre 2000 e 2021, principalmente nos biomas Amazônia e Cerrado. Já as áreas de pastagens que foram transformadas para outros usos ou abandonadas foram de 19,2 milhões de hectares no período entre 1990 e 2000 para 44,7 milhões de hectares entre 2000 e 2021, situação predominantemente observada no Cerrado e na Mata Atlântica. Segundo o pesquisador da equipe de pastagem do MAP Biomas, essa dinâmica está relacionada à moratória da soja, pacto ambiental assinado entre produtores, ONGs e o próprio governo, visando diminuir o desmatamento da Amazônia ao não negociar a compra de grãos oriundos de áreas devastadas do bioma. Isso criou um efeito interessante, porque você meio que freou o desmatamento, né, na região da Amazônia, deixou-se de crescer a área de soja na região que eles chamam de arco do desmatamento, e o pessoal começou a cultivar commodities mais no Cerrado e na Mata Atlântica. Então, a gente vem perdendo cada vez mais área de soja, área de pasto nessas regiões. Algumas regiões a gente está perdendo, a gente está retraindo, né, e outras a gente expande. No geral, essa expansão acontece nas áreas que ainda restaram de vegetação nativa que são apropriadas para pecuária, né? Frente aos números da agropecuária no país, o pesquisador do MAP Biomas ressalta que é possível aumentar a produção sem prejudicar o meio ambiente. De 1985 a 2021, a agricultura e a pecuária ganharam 85 milhões de hectares, um crescimento de 47% em 37 anos. As atividades cresceram em 5 dos 6 biomas brasileiros,
com exceção da Mata Atlântica. Nós temos diversas áreas que estão de pastagem, por exemplo, que estão degradadas. A gente poderia dobrar a produção dessas áreas sem problema algum. O que basta é ter investimento, né? Investimento e capacitação das pessoas para estarem fazendo isso. Algumas dessas áreas elas estão aptas para a produção agrícola, então a gente poderia estar convertendo elas, que algumas pessoas estão fazendo hoje em dia, né? A gente está vendo uma queda dessa área de pastagem justamente por isso. O pessoal vem falando também de investimentos em culturas integradas, com pastagem, com floresta, né? Tem como recuperar essas áreas, sim. O que falta é o poder público incentivar a fazer isso. O governo auxiliar as pessoas a fazer isso, mas é totalmente possível fazer isso sem derrubar uma árvore hoje em dia. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.